Shabbat Shalom a todos vocês que nos assistem. Eu sou o Roche Rodolfo, professor aqui da Har Sion, líder aqui também do ministério. É uma alegria, uma honra poder estar com vocês mais uma semana aqui compartilhando da palavra do Senhor, da palavra de Deus. Hoje nós temos uma paraxá muito especial, como sempre, né? Somos suspeitos em dizer, todas as paraxás são importantíssimas. E essa paraxá é a paraxá Bo, paraxá vai, né? Acompanhe na tela comigo. A paraxá Bo, né? Ela está aí no livro de Êxodo, capítulo 10 até o capítulo 13. Livro de Jeremias, também 46, muito importante. Mateus, capítulo 25. Então, essa é o título dessa mensagem que trouxe para você, como disse no início, inspirada na mensagem que o Rabino Marcelo trouxe na semana anterior. Acesse a mensagem sobre os aplicativos, né? Uma mensagem muito atual. E a mensagem que eu trouxe como título é o clamor pela liberdade, meus irmãos, clamor pela liberdade. Como que as nações clamam por liberdade, né? Quando nós voltamos no texto, estudamos aqui Êxodo capítulo 10, Israel está em pleno deserto, está em pleno Egito, escravizado por um governo tirano, pelas tiranias da época. E como que o clamor de Israel sobe aos ouvidos do nosso Deus. Então nós vamos falar sobre isso, sobre o clamor da liberdade. E eu queria trazer também uma frase muito importante do Rabino Jonathan Sacks, de sabedoria e de memória abençoada. Uma frase muito importante que eu queria meditar com vocês aqui no início dessa mensagem. Ele diz assim: como judeus, acreditamos que para defender um país, você precisa de um exército. Mas para defender uma civilização, você precisa de educação. Meus irmãos, essa mensagem nunca esteve tão atual como nós vemos nos dias de hoje. A educação, ela sempre foi o elemento estratégico de Israel. Ao longo de toda a narrativa bíblica nós vemos isso. A educação, o ensino que se passa de pai para filho, é um dos pontos mais importantes. E aí eu faço uma análise, vamos fazer uma análise dos dias que nós estamos vivendo hoje, como que a educação está sofrendo com a pandemia, meus irmãos. Como? Pergunto a vocês que estão nos assistindo, a equipe que está aqui presente, não seria a educação um dos antídotos mais eficazes contra o coronavírus? Não seria nas escolas a melhor ferramenta para ensinarmos as gerações, ensinarmos as nossas crianças como se prevenir desse vírus? Não seria nas escolas o elemento fundamental para formar, para educar essas pessoas que estão aí transgredindo todos os decretos municipais? Não seria na escola que essa consciência crítica de que o assunto é de fato perigoso? Não seria lá que deveríamos consolidar essa ideia? E por que a escola não volta? Deveremos sim ser educados pela mídia, ela que será essa grande educadora? Não, nunca foi assim. Escola é lugar de aprendizado, é lá que nós devemos aprender a respeito do que estamos vivendo. São alguns pontos que nós vamos tratar nessa tarde, nessa manhã de hoje. Muito bom. Vamos abrir então nossas Bíblias. Abra comigo a Bíblia aí em Êxodo capítulo 10, a partir do verso 1. Êxodo, abra comigo. Nós estamos aqui em pleno encerramento da maior narrativa. Nós vamos falar muito sobre narrativas hoje. Da maior narrativa de redenção da história da humanidade. A saída do povo de Israel da escravidão do Egito. Então, quando você começa a ler aqui, vamos ler aí, Êxodo capítulo 10, a partir do verso 1. O que diz aí o texto? O que diz a Santa Torá? E disse o Senhor a Moisés: vai ter com Faraó, porque lhe endureci o coração e o coração de seus oficiais, para que eu faça estes meus sinais no meio deles. Meus irmãos, vou falar com vocês uma coisa que
que me tem trazido assim muita preocupação, e essa casa também tem tido grande preocupação, é a questão dos divórcios que nós estamos assistindo nos tempos de pandemia. É uma coisa assustadora. Como que os casais não estão suportando viver juntos? Não estão suportando. Que triste, que triste. E quando eu vejo esse texto, a dureza de coração, isso me faz lembrar as palavras que Yeshua trouxe quando disse a respeito da carta do divórcio. Ora, em que circunstâncias podem ser dada a carta de divórcio? Da dureza de coração. Dureza. Como assim, meu irmão? Como assim, meu irmão? Você, minha irmã, meu irmão crente, meu irmão espiritual, como você pode ser duro de coração? Há um exemplo aqui da palavra. A dureza de coração, um coração duro, ele não é adaptável, ele não é regenerado. A um coração duro já está decretado a sentença. Assim como foi decretado para Faraó, o mar o tragou. Essa é a sentença para os duros de coração, meus irmãos. Nós precisamos entender essa realidade. O casamento, ele não pode trazer esse endurecimento. Não, no casamento nós precisamos sim entender cada vez mais que nós precisamos nos regenerar, nós precisamos dar o perdão, receber o perdão. Essa tem que ser uma atividade contínua. Nós precisamos cada vez mais nos regenerar. O casamento essa esfera, é esse núcleo principal do qual se geram-se famílias. Atenta para isso, meus irmãos, atenta. A dureza de coração é um sinal de que tais pessoas estão fora do reino, fora. Faraó esteve fora, pôde ter entrado, mas esteve fora pela dureza de coração. Associada a esse estado foi dada a carta de divórcio. Um coração duro, meus irmãos, não pode se regenerar, arrepender, perdoar. Esta é a dinâmica de toda a história bíblica. Todo homem de Deus tem esse coração regenerativo. Por que Davi é chamado um homem segundo o coração de Deus? Porque ele tem a capacidade de se regenerar, de se arrepender, de começar uma vida nova. Como que você pode ter uma dureza de coração de não assumir as falhas e os erros do outro, do que está do seu lado? Isso é muito sério, meus irmãos, muito sério. Pense nisso. Medite nisso, medite nessas palavras. Medite. O Eterno, ele priva o Faraó da possibilidade de arrepender-se, meus irmãos. Isso é muito sério. Essa é a maior mola aqui, esse maior link de conexão que nós temos com o Criador. Possibilidade de arrepender. Senhor, eu errei, mas eu quero seguir o caminho certo. Me ajuda. Eu quero continuar. Mas Faraó foi privado dessa possibilidade. Ele não podia se arrepender. Uma atitude recorrente nos corações de todos os homens da Bíblia, sendo a base, o arrependimento, a teshuvá, é a base do relacionamento do homem com Deus. Esta é a base. Assim foi por ter maltratado voluntariamente e cruelmente os filhos de Israel, o Faraó foi punido. E a sua punição exemplar visa mostrar aos habitantes do mundo e às futuras gerações e aos líderes globais que não repitam estas atitudes. O livro de Êxodo, meus irmãos, é uma carta, é a expressão da liberdade universal de todos os povos. Obviamente para todos os povos que são livres. E para os povos opressos, muitas das vezes, as tiranias, os governos ditatoriais, os ditadores, por isso que rejeitam essas palavras. Porque essas palavras tratam sobre liberdade. Para que essas atitudes não se repitam.
Uma das funções desse livro é isso. Olha para você ver, acompanhe comigo na tela. Regimes totalitários têm por intenção dominar mentes, para evitar que os seus subjugados possam pensar numa mentira chamada liberdade. Mentira. Liberdade não existe. Grande parte desses governos ditatoriais dizem isso. Não, existe liberdade só dentro do meu reino. Não. Coisa séria, meus irmãos, séria, porque nós estamos assistindo, a narrativa do Êxodo está retornando cada vez mais. Um fato aconteceu 3.000 anos atrás e eles retornam. Se não atentarmos, sim, para os fatos que estamos vivendo. O estabelecimento das 10 pragas. Acompanhe comigo. O estabelecimento das 10 pragas sobre o Egito foram claras medidas punitivas a regimes totalitários. A regimes autoritários que estabeleceram na sua constituição de organização e forma de governo. Aqui, meus irmãos, quero fazer também um parênteses para vocês. Isso expressa que o nosso Deus, que o eterno Deus de Israel, rejeita completamente tais formas de governo. Está claro? Porque, do contrário, ele não mandaria pragas, mas mandaria bênçãos. Não seria? Se haveria da parte do nosso Deus aprovação para tais regimes, tiranos, autoritários, o nosso Deus mandaria bênçãos. Mas não. Ele mandou pragas, medidas de punição. Interessante. Isso nos faz concluir que o Eterno rejeita tais tipos de governo. É por isso que os princípios da Torá ferem os regimes totalitários, porque ela é totalmente contra. É por isso que os regimes totalitários querem apagar completamente tais versículos, querem apagar completamente tais narrativas. É algo que nós vamos falar muito nessa manhã, narrativas. Quais são as narrativas? Existe um fato concreto. Como que eu vou contar esse fato? É isso que nós estamos vivendo hoje. A guerra das narrativas. O mesmo fato pode ser contado de maneira diferente, dependendo do público, dependendo de quem dá o like ou dislike. As narrativas se constroem a partir do indivíduo. Isso é muito sério, meus irmãos, muito sério. Queria trazer aqui para vocês, também no texto, alguns versículos que tais regimes não tolerariam. Sabe por quê? Porque eles sabem que o regime do Egito, ele representa um regime tirano. Ora, um regime tirano está aqui nesse texto. Como que eu vou aceitar isso na minha organização? O fim desse regime é esse. Como que eu vou ensinar isso para os meus liderados, que o meu fim já está prescrito ali? É por isso. Navegue comigo nesse texto. Olha que interessante. E para que, aqui é Êxodo 10, versículo 2. Aqui é o versículo 2, se eu não me engano. E para que contes aos seus filhos e os filhos de teus filhos, como zombei. Algumas traduções, né, a tradução em inglês está make fools. Como zombei dos egípcios. No hebraico está et asher hilalti bemitzraim. O verbo ta'al, trata de travessuras, peripécias. Como que o nosso Deus zombou dos egípcios? E quantos prodígios fiz no meio deles, para que saibais que eu sou o Senhor. Essa é uma verdade, meus irmãos, inconveniente. Ora, o Deus dos céus e terra haveria de tomar partido, em função de alguém, de algum povo aqui na terra? Sim. Esta é a narrativa aqui.
esta aqui, está escrito aqui. É por isso que a Bíblia não é bem-vinda nesses regimes, entendem? É por isso que a palavra de Deus, ela não pode ter liberdade nesses regimes, porque ela prega sobre liberdade. Ela prega sobre a queda de regimes tiranos. Ela traz a liberdade a todo servo, a todo servo de Deus. Vamos ver outros versículos dessa paraxá, que fere completamente essas organizações políticas. É por isso que nos regimes totalitários querem apagar esses versículos. Lá não pode ter praga, não pode ter juízo, não pode ter condenação de espécie nenhuma. Não, que isso? Olha o versículo 10, Êxodo 10, versículos 4 e 5. Porque se ainda recusares deixar o meu povo, quem que é o povo de Deus, meus irmãos? Israel. Porque se deixares ir o meu povo, eis que trarei amanhã gafanhotos ao teu país, à tua terra, e cobrirão toda a face da terra, de modo que se não poderá mais ver a terra, e eles comerão o restante que escapou. E o que ficou da saraiva, também comerão toda a árvore que vos cresce no campo. Praga. Está mandando medidas punitivas, direcionadas direto a um governo tirano, de coração inquebrável, de coração duro. Mais um exemplo. Abra comigo, continua lendo o texto, versículo 21. Então disse o Senhor a Moisés: estende a sua mão ao céu, e virão trevas sobre a terra do Egito. Trevas que se apalpem. E Moisés estendeu a sua mão ao céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Como eu vou contar essa narrativa? Tem outra forma de contar essa história, pessoal? Impressionante que tentaram, ao longo de tantos anos, desse texto, tentaram mudar vários contextos, Quantas vezes nós já não ouvimos dizer que existe um Deus do Antigo Testamento, um Deus tirano? Não já ouvimos sobre isso? Não, o Deus do Novo Testamento, ele é diferente. Não é o mesmo. O Deus do Novo Testamento, ele não faz distinção entre pessoas. Que é isso, meu irmão? Que é isso? Como assim? São 2? Não, é um. É um. E até a última praga, meus irmãos? Olha, acompanhe comigo. Essa paraxá é uma paraxá de redenção. É uma paraxá que trata sobre fortes juízos de Deus. Acompanhe comigo o texto, Êxodo, capítulo 11, do versículo 4 ao 7. Disse mais a Moisés: assim o Senhor tem dito, à meia-noite eu sairei por meio do Egito, e todo primogênito da terra do Egito morrerá. Desde o primogênito de Faraó, que haveria de assentar-se no seu trono, até o primogênito da serva que está detrás da mó, e de todo o primogênito dos animais. E haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve semelhante, e como nunca haverá. Entre todos os filhos de Israel, nem mesmo um cão morrerá com a sua língua, desde os homens até os animais, para que saibais que o Senhor faz diferença entre os egípcios e os israelitas. O Senhor faz essa diferença, meus irmãos, até hoje. Até hoje. É o mesmo Deus que se utiliza das mesmas práticas. Ele faz distinção. Ele faz distinção. Ele escolhe. Nosso Deus, ele escolheu um povo na terra para libertar. Mais um exemplo. Capítulo 12, verso 30.
E levantou-se Faraó de noite, ele e todos os seus oficiais, e todos os egípcios, e fez grande clamor no Egito. Por quê? Porque não havia casa em qual não houvesse mortos. Esse é o resultado. Meu irmão, é uma verdade muito dura, que eu tenho certeza que os regimes totalitários não aceitam. Mas está na palavra. Agora eu me pergunto a você, a equipe que está assistindo, você aí de casa, como que seriam esses fatos narrados nos dias de hoje? Essa é uma pergunta que eu queria que você me respondesse. Imagine como esses fatos seriam narrados hoje pela mídia militante. Como que seria? Como que seriam narrados esses fatos? Será que eles vão narrar os fatos vindouros também? Como que seriam tratados as narrativas? Como é que esses eventos que estou dizendo para você aqui agora seria contado pelos nossos veículos de comunicação hoje? Eu me pergunto. E começo até a imaginar um Deus tirano subjugou o povo do Egito. Não tenho dúvida. As narrativas, meus irmãos, sempre foram o ponto-chave de toda a narrativa bíblica, e hoje, nos dias de hoje, não é diferente. A narrativa. Nós temos um fato objetivo. Como que esse fato é comunicado aos pares? É isso que nós vamos tratar. Interessante, né, que ao longo de toda a narrativa bíblica, toda a constituição de Israel, né, desde a saída do Egito até os dias de hoje, a narrativa familiar, ela é uma constante. Sempre foi uma constante. Haja vista o Pessa. Né? Estamos tratando aqui de eventos que tratam da festa, da maior festa de redenção da humanidade. O Pessa. O Pessa é a festa da maior redenção da humanidade, do qual Yeshua HaMashiach é o Cordeiro. Ele é o libertador. Essa é a história que, infelizmente, se observarmos também ao longo da história do cristianismo, foi a narrativa que se tentou mais distanciar da realidade. O Pessa é isso que nós estamos falando. O Pessa, me desculpem, mas não se trata da ressurreição. Poderíamos celebrar uma festa de ressurreição, não tenho dúvida. Claro, é muito importante, é um evento importantíssimo, a ressurreição do nosso Senhor Yeshua, não tenho dúvida disso. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Pessa é libertação, é saída, é juízo. Pessa não é chocolate, não é essas coisas. Não é essas coisas que a gente vê, não. Tentaram mudar a narrativa. Vocês estão vendo? Porque é uma narrativa indigesta. Como a gente costuma dizer, né? É uma narrativa politicamente incorreta. Tentaram, mas não conseguiram. A nação judaica sustentou os seus valores por séculos, por milênios. Esse é o grande diferencial, é uma das grandes contribuições, né, que as famílias judaicas trazem para a terra. O ensino de pai para filho, a valorização das escolas, do ensino. Tentaram, mas não conseguiram. Não conseguiram. E é interessante que no site do Rabat, essa semana, eles publicaram um artigo muito interessante que trata justamente disso, sobre a evolução, como que as famílias que se concentram em suas próprias narrativas, como que destas famílias geram-se indivíduos mais fortes, mais resistentes. Então, aquelas famílias que se concentram em contar as suas histórias, as suas experiências do passado, elas desenvolvem indivíduos mais fortes. Isso é uma comprovação científica de algo que o nosso Deus trouxe há mais de 3.000 anos. Contai para os seus filhos o que aconteceu no Egito, experiencie
todos os eventos do Egito para que você possa perpetuar tais valores, tais narrativas para as gerações futuras. Olha que interessante. Quanto mais isso é o artigo, né? Family Narrative, Interaction and Children's Sense of Self. Né? É o artigo que se basearam essas frases. Quanto mais os filhos souberem sobre a história da família, mais forte será o seu senso de controle sobre a sua vida. Mais alta será a sua autoestima e terão mais sucesso em acreditar nas suas funções de família. De modo que a família é justamente esse núcleo de ensino. Quer dizer, os pais são os principais educadores. Não existe terceirização nessa função, não, meu irmão. Não existe. Se você é pai ou mãe, é você que é o responsável pela educação dos seus filhos. Não existe essa história de terceirizar a educação. Não existe. Não existe. Isso é história de Estado que quer tomar conta de coisas que não deve, porque educação se faz dentro de casa. Você pode aprender o ensino científico, etc., isso não tem problema. Mas educar filhos é uma função que não pode ser terceirizada. Atenção, papai e mamãe. Não pode, é você que educa o seu filho. É você que perpetua tais valores para a geração dos seus filhos e dos seus filhos e dos seus filhos. Esse é o método, pessoal. É o método que foi desenhado aqui nas páginas do Êxodo há mais de 3.000 anos. Não tem como nós mudarmos isso. Não tem como. E nesse cenário se desenvolve as guerras das narrativas manipulativas, que é o ponto que eu quero trazer aqui. O ponto que o Rabino Marcelo trouxe na aula, na semana passada. Como que as narrativas estão manipulando opiniões? As narrativas, pessoal, são muito sérias. O que nós dizemos sobre as redes sociais? As redes sociais trazem grandes interferências na composição das narrativas atuais. Por quê? Porque elas comandam a vida social através da monetização. Ora, o que é de interesse público? O que é de interesse coletivo? Isso nós vamos publicar. O que não é de interesse público e coletivo? Isso nós não vamos publicar. Por quê? Não monetiza, não dá dinheiro. Então, ora, eu vou publicar apenas mensagens que eu quero que sejam publicadas, porque essas mensagens trazem retorno financeiro. A monetização é a base, é o elo que faz todo o sistema de mídias sociais funcionar. Ora, então se é pelo dinheiro, já é um sinal ruim, né? Porque eu não posso acreditar que o Brasil, um país de mais de 200 milhões de habitantes, não existe nenhuma outra notícia, não existe nenhuma outra mensagem que possa ser veiculada nesses dias. Eu não acredito que um país de 220 milhões de habitantes não possam ter outras histórias, outros eventos que estão acontecendo nesse país, ou se posso dizer assim, nesse mundo. É porque a monetização. Isso é claro. Desse modo, as redes sociais trouxeram grandes avanços na nossa sociedade, né? O Rabino Marcelo trouxe isso com muita propriedade, né? Elas romperam também a bolha midiática, pessoal. Conseguiram romper bolhas midiáticas. Ora, o cidadão passou a ter voz, né? Você até então não era reconhecido, você não era conhecido. Agora a sua opinião é conhecida. E desse modo constituem-se os grandes aglomerados midiáticos, né? Os chamados Big Data, né? As chamadas ditaduras digitais. Então é isso que eu quero dizer um pouco aqui a respeito sobre vocês, para a gente ter um pouco dessa dimensão dos tempos que nós estamos vivendo em meio às grandes tecnologias que nos cercam. É sobre esses ditadores digitais que eu queria trazer. Ora, a Paraxá está falando sobre sistemas ditatoriais.
existem através dessas grandes organizações, existem pessoas que têm poderes para controlar e dominar as mentes dos outros? Existem, nós vamos falar sobre isso. E é interessante, meus irmãos, que estas grandes, como o Rabino Marcelo disse, as Big Techs, elas nascem em meio a grandes conglomerados. Interessante isso. Por isso que eu falo que essa geração ela é muito importante, a geração dos nossos pais, a geração do meu pai, a geração do Rabino Marcelo, do pastor Jorge, a geração do Roche Francisco. Como que essa geração é importante para nos ajudar a entender o tempo que nós estamos vivendo. Por quê? Vamos voltar no tempo. Imagina, você trabalha numa grande empresa de automóveis. Vamos dar um exemplo. E aí, como é que você faz? E essa empresa de automóveis está crescendo demais. Está comprando várias, está se tornando um grande monopólio. Como que eu faço para acabar com essa empresa? A empresa física é muito fácil. Basta que eu, governo, emita um decreto e fala, não quero mais isso. Vocês vão separar, cada um vai para o seu canto. Para a empresa física, isso é muito fácil. Mas e para as empresas digitais? E para os dados virtuais, que não sabemos onde está? Eu vou passar para vocês uma breve evolução aqui, para a gente estudar um pouco. E isso, os nossos pais, eles podem nos auxiliar muito a compreender o que nós estamos vivendo. Olha que interessante. Nós temos aqui a primeira revolução que aconteceu na história da humanidade, e nós assistimos nos textos ali de José, por exemplo, a revolução agrícola. Como que o homem, com a sua própria inteligência, ele começa a se instaurar em vilarejos, consegue se instaurar em grandes reinos e administrar os seus recursos para uso futuro. Como José, divinamente inspirado por Deus, anunciado das pragas que viriam, da fome que viriam, conseguiu acumular alimentos para o período de 7 anos. Ora, um pensamento muito avançado. Então, nós vemos que essa é uma das revoluções agrícolas. Então, mais terra, qual que é a regra? Qual que é a regra dessa grande revolução? Quando eu tiver mais terra, eu vou ter mais poder. Então, qual foi a ação dos ditadores nesses tempos de revoluções agrícolas? Eu preciso de conquistar terras. E não foi muito diferente, pessoal? O país, o Brasil, a América, é descoberta em plena corrida agrícola, em plena corrida por minerais, etc., por novas commodities agrícolas, e somos até hoje uma exploração de commodities. Então, quanto mais terras, mais poder. Então, os ditadores se focavam nisso. A segunda grande revolução que nós passamos foi a Revolução Industrial, que essa já faz parte um pouco, está mais próximo da nossa realidade. E qual que era o tema da Revolução Industrial? Eu preciso de ter mais máquinas, gerando mais máquinas, eu gero mais riquezas, eu gero mais poder. Então, qual era o foco dos ditadores? E aí nós podemos incluir uma grande lista aí de ditadores, como Mussolini, como Hitler, como Stalin, toda essa turma aí, Qual que era a grande estratégia? Eu preciso de ter máquinas, porque eu preciso de construir tanques, eu preciso construir aviões, eu preciso de vencer essa guerra. Então, a conquista das máquinas, então, a Revolução Industrial, quanto mais máquinas, mais poder, mais riquezas eu poderia gerar. E agora, pessoal? E agora? Nós estamos passando pela terceira, e se podemos dizer assim, última, não sei, revolução. Pelo menos que é a revolução dos dados. O que diz essa revolução? Quanto mais dados, mais poder. Então agora, meus irmãos, de uma maneira muito objetiva, se encerra a terra como fonte de riqueza, as máquinas como geradora de riquezas, encerra-se essas duas etapas acima, e agora se inaugura a revolução dos dados. Os meus dados, os seus dados. Esses dados são os maiores ativos da nossa civilização atual.
Não é de se estranhar que as maiores companhias do planeta Terra são as companhias das grandes tecnologias. Isso não é assustador. Então, de modo que, quanto mais dados você tiver, mais poder você vai ter. De modo que, qual é o foco dos novos ditadores digitais? Conquistar dados. Dados. Meus irmãos, os dados, eles podem gerar resultados impressionantes. E onde estão esses dados? Nós devemos saber isso. Nós precisamos inaugurar essa discussão. Os nossos dados hoje correspondem à maior fonte de geração de riqueza nas atualidades, o maior ativo. Por isso que a gente começa a entender a guerra que existiu, tem um aplicativo, como o Rabino Marcelo disse, o TikTok. Por que começa a ter essas guerras? Por quê? Quem que vai ter a posse desses dados? Aonde que esses dados estarão? Essa que é a grande questão. Essa que é a grande questão. De modo que as ditaduras digitais, elas tratam sim nessa coleta sistemática de dados nas redes sociais para monitorar e controlar pessoas. Controlam tudo, pessoal. As nossas preferências, as nossas escolhas sexuais. Monitoram tudo. Conhecem muito mais você do que você mesmo. Isso jamais aconteceu em toda a história da humanidade. A princípio, você conseguiria conhecer a si mesmo, mas hoje não. Essas empresas conhecem mais a você do que a você mesmo. Interessante, Tem umas pesquisas que atestam o seguinte, Por exemplo, no meu feed de notícias, aleatoriamente, aparecem várias imagens para mim. Ora são aleatórias, ora são dos perfis que sigo. Então vamos pensar, estou aqui olhando um casal na praia. Apareceu para mim uma mensagem, uma figura, uma foto de um casal. Se os meus olhos e a câmera do meu celular, ela é capaz de fazer isso, Se os meus olhos, eu sendo homem, me projetar no homem e não na mulher, a foto tem um casal andando na praia, ok? Apareceu para mim no meu celular um casal andando na praia. Se os meus olhos se projetarem mais ao homem, eles entendem alguma coisa aqui dentro. Opa, ele deve gostar mais de homens. E assim, o que se faz? Novos testes. Novas imagens surgem para ver se comprova aquela teoria do algoritmo. Mais. E de repente, você já está comprando produtos, você já está se interagindo mais e mais nisso. Então, meus irmãos, conhecem mais a nós, imagina dos nossos filhos. Atenção, você que não tem controle de dados, não sabe o que seus filhos estão acessando. Atenção, essas grandes empresas conhecem muito mais as preferências dos teus filhos do que vocês mesmos. Isso nunca aconteceu na história da humanidade. Nunca aconteceu. Nunca. Nossas preferências políticas, sexuais. Meus irmãos, nós assistimos com muita tristeza quase que uma revolução civil, uma guerra civil nos Estados Unidos. Quase. Uma situação muito triste. A maior democracia da história da humanidade, que defendem valores judaicos cristãos em sua Constituição. Essa é a nação, é a América, essa é a América, que preza pelos valores da liberdade, da individualidade, da proteção de dados, da proteção de terra. Essa América quase viveu uma revolução, uma guerra civil.
Quase. E o que nós podemos entender a respeito disso? Ora, o que se diz, né, sobre as polarizações? É claro, as polarizações. Eu quero saber sobre o quê? Quais são as informações que me chegam até o meu dispositivo, o meu smartphone? São informações que me agradam, que me monetizam. Se eu dou joinha naquelas informações, eu dou like. E aí, essas empresas são remuneradas. Então, se eu quero receber informação, se eu quero conhecer mais das injustiças raciais que foram feitas nos Estados Unidos, os algoritmos conhecem o meu perfil e vão mandar mais informações que não estão acontecendo só nos Estados Unidos, não, mas está acontecendo no Brasil, está acontecendo na China. Então, está acontecendo isso. Então, você recebe nas suas mãos esse conteúdo. E toma ações. A grande questão é essa. Você toma conhecimento dessas ações e toma ações reais. E vai à luta lutar, vai às ruas brigar por algo que está sendo monetizado. Você está recebendo tais informações, é porque essas informações valem dinheiro. Monetizam quem as publicam. E assim, quem mais recebe movimentos de Black Lives Matter, recebe mais desse conteúdo, e quem defende valores antagônicos a esse movimento, recebe mais conteúdos nesse sentido, de modo que polariza. E aí? Os proprietários dessas empresas hoje possuem mais poder do que Stalin, Mussolini e Hitler juntos. Se você quiser controlar a população de um país, faça uma plataforma digital. É simplesmente assim. Como nós estamos falando que o maior ativo da sociedade atual são os dados, e veja bem, acompanhe comigo, os dados que são colectados em Honduras, por exemplo, vamos pegar um país da América Central, eles não ficam em Honduras, eles vão para o Vale do Silício, na Califórnia. Os dados que são gerados no Brasil não ficam no Brasil, eles vão para o Vale do Silício, na Califórnia. Os dados do mundo inteiro são armazenados lá. E são, como tenho família de origem mineradora, são o quê? São minerados. Então eu posso tirar um prefeito de uma cidade. Posso, desde que eu selecione esses usuários que são contra essas informações e começo a projetar essas informações. Esses caras, meus irmãos, essas empresas têm muito poder concentrado, muito poder. As ditaduras digitais querem impor suas escolhas, reduzindo as nossas, tomando as decisões em nosso lugar. Já pararam para pensar? O que eu vou comer hoje? Para onde vou hoje? Quer dizer, todos os nossos perfis de deslocamento, de consumo, do que gosta, do que já está catalogado nesta grande nuvem de dados, de modo que o meu comportamento futuro já está previsto. Ora, então, o que eu vou querer me alimentar de informação? Já está previsto. Então, o que se observa que é uma das coisas mais terríveis que nós estamos assistindo é a eliminação da minha capacidade de ser livre. Onde que eu posso escolher de fato? Será que eu tenho isenção? Esta, na minha opinião, é uma das maiores falências da civilização atual, é a perda do livre-arbítrio. A perda. É o poder de escolha, meu irmão. Aquilo que você, de fato, quer fazer está sendo retirado de nós, as nossas escolhas. Até que façamos, como o Rabino Marcelo nos trouxe, uma equação, a gente precisa lutar as mesmas estratégias, a gente precisa ser prudentes como as serpentes, então nós precisamos entender, o Rabino Marcelo sempre nos traz algoritmos, são equações, são algoritmos para entender como que podemos mudar esse cenário.
Então a gente precisa entender para que a nossa voz tome lugar. Porque a queda do livre-arbítrio é uma das maiores falências da humanidade. Olha a perda do livre-arbítrio aqui. Vocês estão vendo essa imagem? Essa imagem é uma das centenas de cracolândias que existem no Brasil. Centenas, existem várias. Então, nessa imagem, o que a gente tem aqui? As pessoas estão nas ruas, então você poderia perguntar, bom, então são livres, né? Não estão nos presídios, não estão detentas, estão livres. Mas, de fato, elas estão livres mesmo? Elas perderam o livre-arbítrio. Elas não conseguem dizer não. Isso é uma coisa muito terrível, meus irmãos. Além da dependência química, Senhor amado, eu peço ao Senhor para que o Senhor traga, sim, a cura, a libertação desses usuários de drogas. Todos. Mas perderam, eles não conseguem dizer não. Eles só têm um sim. Eu quero ficar aqui. Eu não consigo sair 10 metros dessa região. É por isso que tem colchões. Eu não consigo me deslocar 10 metros aqui da região porque eu tenho essa dependência química. Eu preciso estar aqui. E aí, quando nós observamos na indústria de software, é uma mensagem também muito interessante que eu vi num documentário da Netflix. O que dizem? Existem apenas 2 indústrias que chamam seus clientes de usuários. A indústria de drogas e a indústria de software. Difícil ouvir isso, meus irmãos. É muito difícil. Sim, usuários. O tempo que trabalhei nas empresas era usuário tal. É assim que somos chamados. Dependentes? Somos dependentes? Faça um convite a você a tentar ficar um pouco offline. Será que você consegue ficar um pouquinho offline? Assim como, né, nos alcoólicos anônimos, né, se você vencer um dia, já fez esse teste? Não, hoje eu vou ficar um dia offline. Eu vou querer ler um livro físico. Eu vou querer ler um livro físico. Eu vou querer pensar. Eu vou querer parar e pensar na minha vida. Como que minha vida foi até então. Eu não quero online, eu quero voltar para mim mesmo. Tente fazer um exame, tente fazer pelo menos um dia, para ver se a gente consegue. Teve uma campanha recente agora nas redes, para que ninguém desse like num dia. Eu esqueci o nome da campanha. Tente fazer isso. Tente voltar para dentro de si, conhecer as suas potencialidades, porque parece que a nossa vida tá aqui fora, né? Parece que a nossa vida está aqui, né? De modo que, por exemplo, você vai concorrer a uma vaga de emprego, né? O que os headhunters ou os RHs agora fazem? Qual que é o seu perfil no Instagram? Qual que é o seu perfil no Facebook? Porque a verdade de quem você está lá. Você pode se vestir de terno e gravata, mas se projetar uma outra pessoa aqui, o discurso não bate. Não bate. Então, experimente sim voltar para dentro de si. Grandes coisas podem acontecer. Nesse sentido, meus irmãos, nós temos sim É por isso que a igreja, ela vai ser a última fonte de resistência a esse sistema. Porque nós temos a liberdade religiosa. Nós temos. É por isso que, nesses últimos dias, se podemos dizer assim, como o Rabino Marcelo assim disse, né? Já estamos vivendo os últimos dias, o desenvolvimento da ciência, né? Como Daniel disse, está aí. Por isso que a igreja será
a última fonte de resistência contra essas tiranias. Pois será somente por meio dela, da igreja, que poderemos defender e perpetuar os valores da sociedade. Por isso, meus irmãos, que nós precisamos sim estar cada vez mais unidos como igreja, sinagogas, porque nós temos o poder de blindar, nós temos o poder de discutir, nós temos o poder de conversar. Não espere do seu político, porque estão ligados a votos, a participação de votos. Não espere, mas espere sim dos seus líderes, para que essas conversas possam sim trazer mais lucidez, para que a gente possa sim pensar, como o Rabino Marcelo diz, pensa um pouquinho, faça uma leitura, pensa um pouquinho. Nós somos sim esse grande terreno árido, esse grande terreno fechado para a entrada dessas ideologias, porque essa semente não vai prosperar nos nossos meios. O grande obstáculo para o comunismo sempre foi os valores judaicos cristãos. Direito à propriedade, liberdade de expressão, império da lei, sempre foram os obstáculos. Por isso que nós precisamos sim nos fortalecer. E a paraxá de hoje nos traz essa esperança. A paraxá de hoje, ela nos traz o antídoto. Ela nos traz. É uma paraxá que fala sobre redenção, meus irmãos. Redenção. Né? Estamos em plena pandemia e ainda não conseguimos ver o final da história. Né? Mas aqui já tem o desenrolar de uma história. O desenrolar da história está aqui. Eu não tenho dúvida que a liberdade virá do nosso interior, do interior das nossas casas. Nossas casas. Eu chamo aqui de casas offline. A liberdade virá dentro das casas offline. Online é você estar na rede. Offline é quando você volta para dentro. Online você está aberto. Offline você está dentro de si. Olha o que diz o texto, Êxodo capítulo 12. Tomai um molho de isopo, molhai no sangue, o sangue do cordeiro, o sangue de Yeshua. Molhai no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta nas suas ombreiras, com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia pela porta da casa até pela manhã. Não. Mantenha fechado. Offline. Ninguém pode sair. Fechado. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios, e quando vir o sangue na verga das portas, e ambas as ombreiras, passará o Senhor por aquela porta, e não permitirá o destruidor entre em vossas casas para os ferir. O segredo está dentro das nossas casas. Foi assim com Israel. Volte-se para dentro. Volte-se para dentro. Comece a se avaliar. Conheça-te a ti mesmo. Conheça os seus limites. Saiba quem você é verdadeiramente, quem você é no reino. Como que nós queremos orientar famílias? Como que nós queremos orientar pessoa ou outro, se a gente não conhece a si mesmo? Conhece-te a ti mesmo. A liberdade também, ela virá com a narrativa correta. E essa narrativa correta se desenvolve dentro das casas. Dentro das casas. Êxodo 12, 26. Quando vossos filhos os perguntarem, que rito é esse, papai? Responderei, é o sacrifício do Pessa do Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. A narrativa correta, os pingos dos is. Esta é a verdade e ponto. Não existe outra. Esta é a verdade do fato objetivo.
A solução está aí, meus irmãos, está aí. O valor moral do relato do Êxodo consiste na expressão do sentimento de que aquilo que foi praticado no Egito é uma horripilante injustiça. E uma injustiça deve ser repelida com todas as forças. Com todas as forças. As injustiças têm que ser repelidas. É um protesto, pessoal. Estas mensagens são mensagens de protesto contra todo o cerceamento da liberdade humana. O ser humano somente poderá desenvolver o seu papel quando for livre, em plenitude, É um protesto contra a ordem tirana do rei e dos seus sacerdotes. E contra também todos os governos opressores e totalitários de qualquer tempo e espaço. Essa é a mensagem do Êxodo. Essa é a mensagem. Não adianta dizer que teve coelhos de Páscoa. Não adianta. Não adianta. Esta é a mensagem. De modo que a lei de Moisés é o estandarte da liberdade humana, que quebra as algemas do obscurantismo e que ensina todos os povos do universo a revoltar-se contra injustiças. Porque ela nos dá o cânon, ela nos dá o caminho, a palavra. A palavra nos traz o caminho, a verdade e a vida. Não é possível ir ao Pai sem passar por essa palavra. Não é possível ir ao Pai sem passar por Yeshua. Não é possível. Não é possível. O episódio da escravidão do povo judeu no Egito ocupa um lugar central no pensamento bíblico e judaico geral. A dimensão humana reduz-se drasticamente quando esta carece da sua liberdade total. De acordo com a Torá, não se trata apenas de exercer a liberdade ou vivê-la, mas também de ensiná-la, divulgá-la. Em breve estaremos experimentando um novo Seder de Pêssah. Meu irmão, minha irmã, se aproprie desses elementos, à época, ao jantar. O nosso Deus nos pede para que nós experimentemos aqueles sentimentos que foram feitos lá. Experimente, ensine, repasse para as gerações futuras. Essa é a nossa missão. Temos que divulgá-las. Foi porque demos ao mundo a mensagem da liberdade que o judeu estará sempre na vanguarda daqueles movimentos cuja finalidade é a libertação do mundo, cujo maior expoente é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Yeshua. Restauração já. Já. Amém. Se você gostou e foi abençoado com esse estudo, inscreva-se em nosso canal do YouTube. Considere também ser um mantenedor do trabalho do Ensinando de Sião no Brasil, Israel e no mundo. Doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição desse vídeo. Um grande abraço e shalom, shalom.